não foi nele, mas ele pode comentar. Eu trabalho uma boa parte da minha vida com assessoria política. Já fiz assessoria de imprensa e assessoria política para candidatos e para partidos. Aquela entrevista do Tarcísio lá na Vanguarda que gerou um desastre, né? Desandou. Ali eu acho que faltou da retaguarda de assessoria política do candidato uma orientação de que essa pergunta demorou para acontecer, na minha opinião. Eu confesso. Quero parabenizar a Vanguarda, porque, olha, nós estamos a uma semana da eleição, demorou 45 dias praticamente para alguém perguntar aproveitar essa circunstância toda montada para o Tarcísio poder ser candidato em São Paulo, com alguma pegadinha do gênero. Por exemplo, me dá o nome aí de uma padaria no bairro onde você mora, falo 3 ruas de São José dos Campos, umas coisas bem simples assim, né? Não que isso tenha valor, porque eu quero explicar para a sociedade o seguinte. Vamos explicar para a sociedade. Fecha em mim, por favor. Eu estou falando super baixo hoje. Fecha em mim aqui, por favor. Domicílio eleitoral é uma coisa. Cidade onde você nasceu, onde você mora, é outra completamente diferente. Não tem vínculo uma com a outra. Domicílio eleitoral é onde você deseja ser candidato. Só isso. Você pode ter nascido na Conchinchina do Brasil, né? Porque tem que ser. Só que você precisa demonstrar domicílio eleitoral dentro do período que a legislação estabelece. O que é isso? É um vínculo com aquele local. Uma moradia, uma prestação de serviço, alguma coisa que vincule você ali. E os candidatos, eles deixam para fazer isso na última hora. Eles não fazem esse planejamento com grande antecedência, tá certo? E aí, quando eles resolvem fazer, eles ficam submetidos a esse tipo de situação constrangedora que, na minha opinião, uma boa assessoria política teria feito o Tarcísio evitar de passar. E uma outra, o próprio Tarcísio, que é um cara extremamente inteligente, ele é nota A. Em todos os concursos que ele passou, ele é o aluno número 1. Esse cara foi um no ITA, um no Exército, um no... O cara é campeão. O cara é 100% o Tarcísio. E é boa gente pra caramba. Preciso dizer isso aqui. Conheço ele. Boa gente pra caramba. Mas não é daqui. Isso interfere em alguma coisa no fato dele poder ser um bom governador? O eleitor vai decidir. O que faltou alguém falar para ele? Ele, na hora, tinha que ter percepção. A menina perguntou, mas onde é que o senhor vota? Voto num colégio aí. Pronto, fudeu. Já ferrou ali. Mas o senhor não sabe nem mais ou menos a rua, o bairro, o nome do colégio? Não, o que ele tinha que falar assim, gente? Meu domicílio eleitoral, como todos sabem, é recente, vai ser a primeira vez que eu vou votar aqui. Eu nunca votei aqui. A minha vida como grande prestador de serviço para o território. Talvez. Para o território nacional, eu passei a minha vida inteira construindo coisas no Brasil inteiro. Tem a obra minha, tem trabalho meu espalhado nesse chão brasileiro. E agora eu aproveitei toda essa minha experiência com o apoio do presidente Bolsonaro e estou trazendo essa experiência para oferecer para o povo do estado de São Paulo. E para isso eu procurei trazer no local, minha residência, meu domicílio eleitoral, para um lugar que eu tenho afinidade, paixão, afinal de contas, minha família, tenho família aqui, já vim várias vezes por aqui. Eu não ia escolher uma outra cidade que eu nunca tinha nem passado para ser domicílio eleitoral. Então eu escolhi São José, mas vai ser a primeira vez que eu vou votar aqui. Nunca votei. Não sei o colégio qual que é, mas com certeza no dia da votação eu vou encontrar o colégio, vou lá, vou cumprimentar as pessoas, porque eu vou exercer o meu direito à cidadania. Pronto, estava respondido, a menina estava respondida e acabou. Apesar que também tem a Carol me alertou um negócio aqui. Qualquer coisa tem hora que não tem o que falar. Primeira vez que você vai votar aqui, então você não é daqui, então. Então eu só quis fazer essa consideração para dizer o seguinte: não sei se o eleitorado vai levar isso em consideração, porque paulista é meio. Nós somos assim, não somos? Nós somos assim, nós ficamos meio veiaco. Da onde é que esse cara veio mesmo? O que ele quer fazer aqui? Nós somos assim, né?
Então pode ser que há uma semana da eleição isso tenha sido um tiro no pé. E repito, demorou para alguém da imprensa fazer essa pergunta. Parabéns à Vanguarda, do ponto de vista jornalístico, Sim. que teve essa sacada que até agora, não sei por que ninguém teve, nem os próprios candidatos que poderiam num debate ter falado para ele, escuta, fala o nome de uma padaria que tem lá no próximo ao seu lá próximo do seu apartamento, da sua casa lá. Falam 3 avenidas de São José dos Campos, o nome para mim, por favor. Não ia saber. Porque se você me pedir para falar 3 avenidas de Lorena, eu conheço a Peixoto de Castro. O que mais que eu conheço em Lorena? Só. Não dá para eu ter meu domicílio eleitoral lá em Lorena. Não dá. Não dá. Então agora o nosso entrevistado já está aqui, já joguei uma casca de banana para ele. Vocês podem pedir para ele já começar analisando esse fato aí. Um abraço para vocês. A gente vai conversar com o jornalista Elcio Costa, lá direto de São José dos Campos. Vai falar justamente sobre as sabatinas do São Paulo em Debate. Nosso mestre Elcio Costa. Projeto da Associação Comercial e Industrial de São José, em parceria com o Jornal O Vale e a Band Vale, que ele comandou, capitaneou e apresentou, tanto presencial como nas redes sociais. Elcio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com vocês, vou conversar com o pessoal de Guaratinguetá, cidade onde eu fui repórter durante muito tempo, mas nenhum de vocês tinha nascido ainda, então ninguém se lembra. Foi na eleição de 1982, é um prazer conversar com vocês. Obrigada. Aliás, uma curiosidade, o Elcio, ele foi editor-chefe do jornal Vale Paraibano, quando eu entrei lá, depois virou o Vale. Ele é o responsável pelo assinar Xandu Alves. Se não fosse ele, eu continuaria até hoje usando profissionalmente o nome Alexandre. Ele, quando mudou de o Vale Paraibano para o Vale em 2010, ele era o editor e falou assim, porque você não assina Xandu? Alexandre tem um monte. Xandu só vai ter você, cara. É muito mais fácil você se destacar. Então, publicamente, eu agradeço ao Elcio a fazer eu ver que o meu apelido era uma coisa bacana. Minha culpa, minha máxima culpa. Mas, Elcio, começando isso que o Orvílio falou sobre o Tarcísio, ele abriu as sabatinas, né? Queria que você desse uma avaliação de cada um, principalmente dos 3 que estão liderando as pesquisas, como eles foram, essa questão lá do domicílio, a gente perguntou, me lembro. Como é que você avalia a participação dos candidatos? Olha, Xandu, em primeiro lugar, você acompanhou quase todas, né? Mas em primeiro lugar, o projeto de sabatinas que foi lançado pela CI, pelo Jornal Vale, pelo Grupo Band Vale, foi um sucesso, porque a gente conseguiu trazer para a realidade local, para a realidade do Vale do Paraíba, da região metropolitana, o debate do Estado. Então, os temas principais, saúde, educação, segurança, desenvolvimento, geração de emprego, foram debatidos com um viés local, o que é muito importante para o eleitor formar sua opinião. Porque às vezes o cara está falando uma coisa que está muito longe do ouvido do eleitor, né? E esse projeto trouxe esse debate bem para perto da gente. Foram 8 candidatos, 3 presenciais e 5 online. Os presenciais, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o Rodrigo Garcia, do PSDB, e agora, na sexta-feira, o Fernando Haddad, do PT, mostraram que eles conhecem muito o Estado, conhecem a realidade do Estado. Agora, cada um tem o seu perfil, né? A sabatina do Tarcísio foi uma sabatina bastante tensa, porque era o início da campanha, e o tema dominante naquela sabatina, você viu, você estava lá, foi a questão do domicílio eleitoral, né? O Guilherme Codazzi da Costa, o editor-chefe do Jornal Vale, fez essa pergunta, a plateia reagiu assim até de uma forma meio radical, né? Vaiou a pergunta, etc. O Tarcísio se saiu bem naquela ocasião sobre isso, ele tinha uma resposta certinha, mas eu acho que a resposta dele era só aquelas 5 linhas, né? Porque agora na última semana, quando a Thalita França aí da TV Vanguarda fez aquela pergunta até de uma forma assim tranquila, né? Que a grande pergunta é essa, né? Você não precisa fazer cara de malvado para fazer, você pode fazer a pergunta sorrindo. Ela fez aquela pergunta e não estava no script dele, uma falha lamentável, né? Ele tinha que estar decorado, eu concordo, ele tem que saber o nome da padaria da esquina, o nome do supermercado,
não só o nome da rua que ele mora, mas e daí, qual é a pizza mais tradicional da cidade? É um beabá, né? Faz 10 tópicos para o cara memorizar. Ele é muito inteligente, ele vai memorizar. E acho que o principal dali, se você me permite estender só isso mais um pouquinho, não foi nem a resposta, né? Foi a fisionomia dele. Desmontou. Né? Isso aí passou o recibo pela face, pela fisionomia. Uma pena, é verdade. Desculpe. Não, é isso, é uma pena, mas é verdade, desmontou. Poderia. Ele, né? Desbancou. Ele, a essa altura do campeonato, uma semana da eleição, ele tinha, né, que ter essa, como você disse, ele é um cara sensacional, extremamente bem educado, inteligente, aberto. Ele tinha que ter esse. Mas daí ele mostra que não disputa muita eleição, então não tem esse. Também. Ele sabe essas nuances de uma eleição eleitoral, né? Também. Então, mas ali naquele momento ele deu uma desmontada. Na sabatina ele tinha a resposta certinha, tanto que a resposta dele foi correta. O jornal até deu bastante destaque, o site repercutiu bem. Rodrigo conhece o Estado, ele está dentro da máquina, né? Deixa eu te interromper, Elcio, perdão, deixa eu só te interromper para a gente fechar isso, para a gente passar para o Rodrigo e pro Haddad, só isso. Que grau de importância você acha que tem este fato do Tarcísio estar sendo taxado de carioca, que não conhece o Estado, em termos do eleitor do nosso Estado? Vamos ficar aqui. Nós, paulistas... Nós somos chatos mesmo, nós somos criqui, a gente não aceita. Quer ninguém de fora? Não quer ninguém de fora, não precisamos de ninguém de fora vir aqui se intrometer, igual a seleção brasileira, né? Negócio de treinador de fora para nós não serve. Isso é um fato que você já avaliou pelo teu tempo de profissional nessa área, cobrindo milhões de eleições por aí. Isso tem peso, isso importa, isso vai ser um fator que pode pesar contra ele agora nessa reta final, ou você acha que isso é besteira? Olha, isso aí é uma pergunta que tem que dar uma historiadinha para responder, né? Quem vai decidir isso, na realidade, é o eleitor no domingo que vem. São Paulo é um estado que recebe todo mundo. Aliás, São Paulo é um estado feito por migrantes, né? Então, a minha família, por exemplo, que um ramo dela veio do estado do Rio, no começo do século XIX. Século XX, desculpe. Outro ramo foram de mineiros que migraram atrás da plantação de café no século XIX. Tem japonês, coreano, italiano, espanhol, o estado nordestinos em quantidade, né? Então, o estado é feito por muita gente, são 40 milhões de pessoas das mais diversas origens. O que pode pegar, e isso está sendo bem trabalhado, é o fato do cara chegar agora, né? É aquela história que tem o ditado, né? Chegou agora e quer sentar na janelinha, né? Isso não tira o mérito técnico do Tarcísio, que foi um bom ministro de infraestrutura, tem uma pessoa que tem uma formação muito grande, mas o que pega, de repente, pode ser isso, né? Chegar agora e sentar na janelinha. É o cara que chegou e falou: opa, quem pilota o avião sou eu. Agora, quem vai decidir é o eleitor. Eu não sinto que isso tenha pesado tanto até agora. A partir da semana passada, esse assunto voltou à pauta com força por causa dessa entrevista na TV, né? Eu estava fazendo eu estava numa atividade profissional, numa reunião com o cliente, desliguei o telefone por meia hora aquele dia. Quando eu liguei, tinha 40 memes da situação, né? Então, eu acho que isso pode repercutir a partir de agora. Eu acho que foi um fato que começou na campanha, deu uma eclipsada e voltou com força. O peso significativo disso nós vamos saber na eleição de domingo. E a eleição de domingo, só historiando essa questão do Tarcísio, ela tem um peso significativo para duas grandes correntes políticas. Vamos dizer que o Haddad já esteja com sua vaga garantida no segundo turno, segundo as pesquisas. A eleição vai para o segundo turno, ele teria uma. A outra vaga é entre Rodrigo Garcia, do PSDB, Tarcísio, do Republicanos, que são duas correntes. Se o PSDB, por acaso, não chegar ao segundo turno, é um curto-circuito enorme para o partido desce de um patamar político
e passa a ser um partido pequeno, né? Ele vai perder sua principal trincheira nacional. A mesma coisa pode acontecer com o Tarcísio e o que ele representa, que é o bolsonarismo. Se o PT ganhar a eleição nacional, o grande bastião, o grande fortaleza política que o bolsonarismo pode ter é o Palácio dos Bandeirantes. E se perder? Né? Então, na realidade, domingo é uma briga, assim, pela sobrevivência política de dois, aqui em São Paulo, analisando por São Paulo. É só fazer duas grandes correntes. Sabe aqueles filmes de cowboy? Que chega o cara assim no duelo ao sol, dois caras, um no final da rua, o outro no começo? Vai ser mais ou menos assim. Eu só vou passar a palavra para a Carol, que quer fazer também uma intervenção, só pontuar exatamente onde você largou aí. Corroboro com você, concordo com você, essa derrota suposta, se acontecer, do PSDB vai ser, não vou dizer o fim, porque é muito injusto falar é o fim, mas é uma pancada difícil de se reerguer, mas não para o Rodrigo Pessoa, que pode esperar o ciclo virar e ser candidato a qualquer outra coisa. O mesmo, acredito eu, a pancada no Tarcísio, pro Tarcísio não vai mudar nada na vida dele, porque ele vai continuar sendo um cara bacana, técnico, vai ter emprego em qualquer lugar, e daqui a 2 anos também vem outro ciclo, ele se candidata a alguma outra coisa, em algum outro lugar, e também algum outro cargo menos concorrido e também com chances de muito sucesso. Mas pro bolsonarismo vai ser uma pancada também aqui no estado de São Paulo, grande. Carolina. Elcio, tudo bem? Bom dia, Carol. Elcio, eu queria que a gente pudesse comentar e você trouxesse também para os nossos ouvintes a sua ótica a respeito dos padrinhos políticos, né? Os 3 ali, você pode dizer, o Rodrigo ficou sem padrinho político, né? Aliás, teve um mau padrinho político na visão aí, que foi o Dória, né? Agora, o Tarcísio, o Bolsonaro, o Haddad e o Lula. Se esses padrinhos mais atrapalharam ou ajudaram, porque a gente vê que o Tarcísio, em vários momentos, ele quis se deslocar um pouco do Bolsonaro, né? É claro, ele não vai esconder o Bolsonaro, não tem nem porquê, até porque ele pega o bolsonarismo todo, mas em alguns momentos, assim, algumas declarações do Bolsonaro, ele se mostrou um pouco arredio e um pouco até contrário, né? Em relação até ao ataque às jornalistas, mulheres, enfim. O que você acha? Esses padrinhos, né? Mais ajudaram ou atrapalharam na questão da eleição no governo de São Paulo? Olha, nós estamos fazendo um exercício de análise do momento, né? Porque, na realidade, tudo isso pode mudar daqui a alguns dias. Eu acho que o Rodrigo, ele não teve um padrinho, ele teve, vamos usar a palavra do jeito nocivo, ele teve um padrasto político, né? Porque o Dória é uma âncora que puxa o Rodrigo para o fundo. Exatamente. Em determinado momento, a eleição de São Paulo, a gente pode dizer que ela nacionalizou, isso é, ela deu uma polarizada entre Haddad e Tarcísio, repetindo a polarização nacional. Na última semana, com a força do Palácio dos Bandeirantes, o Palácio dos Bandeirantes está investindo bastante, um apoio grande, com alguns tropeços da campanha do Tarcísio, o Rodrigo deu uma subida interessante, segundo as pesquisas. É um Ciro bem sucedido, né, digamos assim, no estado de São Paulo. Mas ele conseguiu dar uma alavancada nas últimas pesquisas. Se você notar, anteriormente o Tarcísio tinha dado uma descolada. Ele voltou a uma situação de empate técnico. Então, é uma eleição ainda que vai ser disputada, acredito, a voto, esse segundo turno. Mas, respondendo aí a pergunta, eu acho que numa ocasião deu uma nacionalizada na campanha. E aí sim o peso dos padrinhos é sentido, né? O Tarcísio subiu quando o Bolsonaro também subiu em São Paulo. E o Rodrigo, Elcio, voltando às sabatinas, como é que foi a do Rodrigo? Dá uma analisada. Olha, o Rodrigo é um representante, embora ele seja neotucano, né, a história dele não é dentro do PSDB, ele é um representante do tucanato tradicional no governo. Você mesmo, né, já entrevistou vários governadores do PSDB, né, Serra, Alckmin e João Dória. Então, existe mais ou menos um padrão deles, que é um cara bastante técnico, com um discurso bastante técnico, recheado de informações, né? Ele domina a máquina, né? Ele está dentro da máquina há muito tempo, e me pareceu uma pessoa preparada para a sua gestão. Ele
tem um problema grande, que acabou uma eleição extremamente polarizada, disputada, e com um padrinhozinho ruim, né? Porque o João Dória acho que não ganha nem para síndico de prédio de 2 andares, né? Então, mas ele foi bem, os candidatos em si foram bem, as respostas foram boas, mas o Rodrigo me parece exatamente aquilo, ele é um tucano, tem um discurso tucano padrão, conhece bem a máquina, e o Palácio aposta tudo na força da máquina para mais um mandato do PSDB. Tem o apoio, segundo o Palácio, tem um apoio de grande parte das prefeituras. Se o apoio do prefeito decide, de repente ele pode ter uma chance. Você acha que ele paga um preço de um certo esgarçamento ou um esgotamento da gestão do PSDB no estado de São Paulo? O eleitor, o paulista já está um certo cansado de ver o mesmo partido dominar o estado há muito tempo. Você acha que chega a ter um esgarçamento ou isso também não tem muito peso? O esgarçamento é natural, mas eu não senti esse peso específico, né? Talvez as críticas que a gente escuta em relação ao Rodrigo e ao PSDB, existem críticas sobre isso, os caras estão aí há 20 e tantos anos, é mais sobre essa questão da gestão anterior do João Dória, das atitudes principais que ele teve durante a pandemia, algumas positivas, ele foi o cara que batalhou, lutou para a questão da vacina, e algumas bastante negativas, né, como mexer no ICMS da cesta básica. Então, acho que para ele pega mais isso do que qualquer desgaste. E depois, o PSDB, nesse processo do João Dória, o PSDB deu uma fragmentada muito grande. Então, não é o PSDB anterior, né? Se você citar, o Alckmin saiu. Se você citar, Felipe Ramute, prefeito de São José, também saiu. Então, o PSDB sofreu um abalo e isso pode ser complicado nessa eleição. Elcio, você acha que a vinda, né, a iniciativa dessas sabatinas, né, a importância desse momento para o eleitor, né, porque assim, o que a gente percebe, até os próprios candidatos também perceberam isso, porque por muito tempo na campanha ficou só falando da eleição presidencial, né, a gente começou, aliás, o eleitor parece que começou a conversar sobre a eleição do governo agora, de pouco, né, algumas semanas atrás, e a importância desses momentos, né, dessas sabatinas, dos debates, das entrevistas, né, que sejam unificadas, né? A importância disso para o eleitor, né? Para a gente poder entender como seria aqui no nosso quintal, no nosso estado, deixar um pouquinho, né, a discussão de presidente, não que ela não seja importante, mas se focar mais para o governo, né? Ficou um pouco isso distanciado das pessoas, né? Tradicionalmente, as eleições nacionais, elas tendem a eclipsar a eleição estadual. Isso é uma coisa que acontece sempre, né? Dessa vez, eu acredito que houve uma antecipação da atenção, tanto da imprensa quanto do eleitor, para a eleição do Estado. E eu acho que as sabatinas, elas ajudam, qualquer coisa, sabatina, entrevista, tudo, ajuda o eleitor a se interessar pela eleição, em primeiro lugar, e faz um exercício para o candidato de pensar também sobre a ótica regional. Muito tempo atrás, quando eu comecei no jornalismo, um cara me falou assim: olha, o jornalismo é a arte de tornar relevante aquilo que é importante. Então, às vezes tem uma coisa importante que ninguém está dando nem bola, né? E acho que as sabatinas, as entrevistas, etc., tornam relevante esse assunto que é tão importante. Elcio, Fernando Haddad, última sexta-feira foi o último a ser sabatinado. Como é que você avalia a participação do petista? Olha, o Haddad foi difícil primeiro trazê-lo, né? Porque parece que a eleição dele é mais concentrada ali em algumas cidades. Nós conseguimos trazê-lo com a ajuda do PT local, quebrando um pouco até a resistência da assessoria dele. Mas o Haddad, olha, Xandu, ele me surpreendeu com alguns enfoques em relação ao Estado. Aquele discurso, ele defende a passagem dele na Prefeitura de São Paulo, que pelo eleitor não é bem avaliada, mas ele trouxe alguns enfoques, por exemplo, sobre industrialização, processo de desenvolvimento do Estado, que, na verdade, olha, sendo franco, me surpreenderam positivamente.
Ele tem uma experiência em cargos públicos muito grande, prefeito, ministro, etc. Fala muito bem. E acho que foi uma boa oportunidade da gente fechar a sabatina com um candidato de peso, né? Então, você acompanhou a Associação Comercial, entregou a todos os candidatos uma carta que chama Carta da CI, que são os pontos que a CI, em nome do comércio, da indústria, do setor de serviços, do agronegócio da região, defendem junto ao futuro ocupante do Palácio dos Bandeirantes. E ele foi positivo em relação a isso também, e acho que foi uma sabatina que surpreendeu positivamente. O auditório estava lotado, teve um bom índice de gente assistindo pelas redes, mostra que ele está com uma musculatura boa para ocupar a posição que ele está, quer dizer, liderando pesquisa. Eleição é aberta, ela vai para o segundo turno e aí tem que ver quem tem mais garrafa vazia para trocar. Agora, uma sabatina que eu tenho um balanço positivas e eu acho que as 3 principais sabatinas foram muito boas no seu conteúdo. Ô Elcio, só sobre o segundo turno, vamos imaginar, fazer uma especulaçãozinha, que a eleição presidencial acabe no primeiro turno e a estadual vá para o segundo turno. Qual é a força que ganha esse debate do segundo turno de São Paulo? Vai nacionalizar também, não vai? Depende dos candidatos que passarem, né? Você vai ter um tipo de embate que pode ser um de peso pesado, né? E pode ter um embate de peso médio. Não estou desmerecendo candidato nenhum, né? Mas a questão é que os dois serão bastante intensos. Mas vamos dizer que a eleição nacional acabe no segundo turno, eventualmente, segundo as pesquisas, com uma vitória do Lula, e Haddad e Tarcísio vão para o segundo turno em São Paulo. Nacionaliza a campanha daqui. A briga pelo Palácio dos Bandeirantes vai repetir a tendência nacional. Se for o Rodrigo, muda muito? Não muda porque eu acho que vai ter um baque, né, na força bolsonarista. Então, no ímpeto bolsonarista, né? Mas também vai ser uma eleição disputada voto a voto, vai ser terrível. O pessoal do PT tem dito várias vezes que prefere o Rodrigo ao Tarcísio no segundo turno. É uma opção, escutei isso de várias pessoas, inclusive sexta-feira, lá nos bastidores da sabatina. Mas eu acho que depende de quem vai. Se for Haddad e Tarcísio, nacionaliza e radicaliza de vez. Me permita furar você. Só para complementar. Só não deixar você complementar. Deixa eu falar também. Quem que herdaria, o Elcio? Se o Haddad no segundo turno, se o Rodrigo for, ele herda a maior parte dos votos do Tarcísio, e o contrário também, se o Tarcísio for, herda difícil, né? O eleitor do Rodrigo. Você acha que o eleitor dos dois, em certa medida, são próximos, mais conservadores e tal? Quem que você acha que se beneficia mais do eleitor do outro? Olha, tradicionalmente se diz que o voto do eleitor paulista, principalmente do interior, é conservador, e isso é demonstrado nas eleições. Você pega um quadro eleitoral, mas é isso que se coloca. Eu perguntei fora da entrevista sobre apoios de segundo turno para os candidatos. Eles acham que eles herdariam naturalmente o voto do outro que ficar fora. Não é que existe uma chancela, olha, eu, Rodrigo, fiquei fora, indico meu voto para o Tarcísio. O voto vai migrar naturalmente em busca de uma tendência. Eu acho que dificilmente o voto é mais fácil o voto do Tucano migrar em grande parte por Tarcísio. E alguma parte periférica, mas alguma parte ainda vai para o Haddad. As pesquisas de segundo turno mostram que o Haddad vence nos dois cenários. O Haddad vence todo mundo no segundo turno, justamente porque não há uma migração em massa. Tanto o Tarcísio quanto o Rodrigo, os eleitores que ficarem para decidir que não sejam o seu candidato de opção de primeiro turno no suposto segundo turno, divide de forma quase que equilibrada, o que não é suficiente para quem ficou em segundo ultrapassar o Haddad. Isso é pesquisa. A não ser que de segundo turno aqui em São Paulo
e o Bolsonaro vence a eleição em primeiro turno no domingo. Então, aí nós vamos ter um fato novo. Também é um cenário possível, porque nós estamos falando em probabilidade. Eu acho que esses votos de eleitores de Tarcísio e Rodrigo, eles migram mais ou menos 30 e 70 para o Haddad no eventual segundo turno. As pesquisas de segundo turno, pesquisa de segundo turno, não é o segundo turno, é lá no final do mês, mostram que o Haddad tem potencial para vencer os dois. Agora, o voto vai migrar naturalmente, Xandu, não vai ter um padrinho falando em massas, e difícil... igual Moisés falando assim, aquele caminho. E outra, dificilmente nós vamos ter aquele posicionamento convencional de segundo turno, que um vai subir no palanque do outro. Acho que isso não vai acontecer. Vai dar a mãozinha pro outro. Não vai acontecer isso. Essa sinalização não deve acontecer. Então, por si só, o eleitor vai ficar assim, tipo, olha, carta branca para vocês, votarem quem vocês quiserem e vamos seguir o jogo. Acho que é mais ou menos por aí. E tem mais uma coisa, né? Nós estamos discutindo como se a eleição de segundo nacional fosse decidida no domingo. Ela pode não ser decidida. Pode não ser, exatamente. Ela pode ir para o segundo turno, e temos segundo turno no nacional e estadual. Aí é outro jogo, outra dinâmica. Concordo. Elcio, a pauta, principalmente a nacional, é a questão econômica, né? Claro que temos outros assuntos também em relação ao país. Mas acho que o principal, pelo que eu entendo, é a situação econômica, onde todo mundo pega ali para um criticar o outro ou colocar coisas que fez e que não fez. Agora, no Estado, você acha que os candidatos ficaram preocupados com algum tema específico, né? Tem insegurança? A pauta econômica acho que não ficou tanto evidente entre os candidatos do governo do Estado de São Paulo. Você acha que eles se preocuparam com alguma pauta específica, principalmente se falando do Estado de São Paulo? No nacional, acho que a sua leitura é extremamente correta. A pauta econômica dominou bastante, exatamente por essas índices que mostram pobreza, gente passando fome, etc. Isso mexe bastante. Acho que o fator econômico foi importante no Estado, só que na eleição do Estado surgiram outros fatores, porque a eleição do Estado, de repente, parece mais perto da gente como cidadão, né? Então, a segurança foi um fator muito importante, né? O Xandu mesmo já deve ter escrito 412 matérias falando que o Vale é recordista de violência. Isso é um absurdo, a gente ficar nessa situação depois de tanto tempo. A saúde também entrou na pauta com força, né? Então, vários modelos de distribuição de medicamentos pelo Estado, o investimento em hospitais. Quase todos os candidatos falaram em construção de hospitais, não regionais, mas como é que chama? Hospital Dia, né? Em várias regiões. Alta complexidade, né? Isso, para tentar minimizar esse problema. Então, acho que o emprego foi importante, a economia foi importante, mas eu gostaria de ser justo. O Estado de São Paulo, durante a pandemia, o Dória errou politicamente em quase tudo, mas o Estado economicamente está sólido. Porque, não sei, talvez tenha um bom secretário da Fazenda, não sei por quê. Mas ele está sólido. Pela primeira vez, na eleição de 2018, o candidato a governador, que era o governador da época, o Márcio França, fazia um monte de convênio com o município, mas o dinheiro não chegava porque não tinha dinheiro. Dessa vez tem dinheiro, né? Então o Estado tem uma posição sólida. Há quem diga que ficou sólido porque não pagou a dívida pública, né? Há quem diga. Há quem diga, mas o Estado, por exemplo, hoje dentro, você pega a federação, né? São Paulo é um Estado que está numa posição diferente. E olha, isso não morro de amores pelo Dória, tem críticas bastante severas sobre o jeito de gestão dele. Agora, economicamente, acho que deu certo. Então, talvez, por isso, alguns temas tenham ficado relevantes. Primeiro, porque está mais perto da gente. Verdade. Elcio, eu queria agradecer muito a sua participação com a gente, essa rica informação que você trouxe para a gente aqui, acompanhando de perto as sabatinas, os candidatos e tudo que eles puderam colocar sobre a nossa região do Vale do Paraíba e sobre o Estado de São Paulo como um todo. Obrigada por contribuir, por compartilhar com a gente seu conhecimento, as suas informações.
Eu que agradeço. Foi uma boa conversa. Conversar sobre política e conversar com bons jornalistas sempre é positivo. Obrigado. Começar a semana assim, então, melhor ainda. Discussão saudável, né, Elcio, da política, né? Isso que é importante. Vamos fomentar cada vez mais isso, né? O Elcio que é comentarista regular da CBN Vale, nossa rádio irmã lá em São José. Que legal. Você participa às quartas-feiras na CBN, Elcio? Às quintas-feiras. Quintas-feiras, geralmente por volta das 10h30, faço um comentário de uns 10 minutos por aí, 10 a 15 minutos, e depois converso com o Fernando, o Carlos, lá com o Marcelo Rocha, sobre a pauta da semana, né? E é sempre muito bom, é muito gostoso fazer rádio. O rádio é um instrumento fantástico, coloca a gente em contato direto com as pessoas, é uma forma de diálogo que é sempre positiva. Valeu, muito obrigado, meu querido. Um abraço para você, boa semana. Vamos ver se a gente sobrevive essa semana, né? Um abraço para você, parceiro. Ai, meu Deus.